que são essas atividades? Primeiro, tem o princípio da variedade de atividades. São várias atividades. Você não tem como preencher as 200 horas com uma coisa só. Então, digamos que alguém seja professor já de biologia. Esse professor de biologia, né, vai contar só a partir de agora. Para trás a gente não conta. Só vale como atividade complementar a partir do semestre em que o aluno começa o curso. Então, digamos, ele está sendo professor de biologia, então ele já vai, daqui a um ano, 2 anos, ele já vai pegar a declaração desse ano 2020, 2021 e colocar para contar como carga horária de atividade complementar. Porque isso aí não tem nada a ver com a gente, é uma coisa fora que o aluno tem. Então, nesse caso, ele não vai conseguir fechar 200 horas só com isso, porque existe o princípio da variedade. Existe um máximo para cada tipo de atividade, o máximo que a gente pode contar lá no SIGA. É tudo no SIGA isso. Vocês vão escanear os documentos que vocês tiverem ao longo dos semestres. Cada semestre tem os dias em que o aluno pode botar e os dias para a gente analisar, porque depois que vocês colocam lá os arquivos escaneados, a coordenação chega lá, né, aos anos junto com a gente, a Jéssica, e a gente faz a contagem e autoriza ou não. Cada documento a gente bota sim ou não, é válido ou não, né? Se botar que é válido, ali aquela carga horária é somada e vai debitando das 200 horas que tem que terminar até o final dos 4 anos. No papel é do primeiro ao penúltimo semestre, não vale ficar para o último, então, embora a gente aceite às vezes, mas no papel é até o sétimo período, que vocês têm que fechar 200 horas. São atividades desenvolvidas na área do curso, geralmente nem todas. Por exemplo, se você participar, se você for contar atividade como professor, aí geralmente lá na tabela está dizendo que tem que ser na área do curso. Seria física, química, biologia ou física, química, biologia ou ciências. Mas se você participar de uma peça de teatro, por exemplo, um projeto aí de 2 anos, ou uma atividade filantrópica, por exemplo, está lá na tabela, né? Aí a gente não vai exigir que seja na área do curso. A tabela não exige isso. Tudo é com base na tabela que está lá no PPC. É bom toda vez que vocês forem fazer uma atividade dessa, pensando em contar essa pontuação, olhar no PPC, na tabela, como é que tem que aparecer o documento, de que jeito tem que estar o documento para ele ser válido, a declaração da escola onde você dá aula, como é que ela tem que estar lá para você pontuar, para não acabar escaneando, tendo esse trabalho todo de botar esse documento no cigarro, quando chegar em nossas mãos, a gente recusar, porque não diz o mínimo que tem que dizer. Às vezes assim, fulano de tal ministrou aulas nesta unidade escolar em 2020. Mas se foi de qual disciplina? Né? Foi para quais turnos? A gente precisa de informações. Por isso que se você olhar a tabela antes, você vai ver exatamente como tem que estar o papel, a declaração, para valer, certo? As informações necessárias têm que ser observadas, como eu falei, e acompanhamento da situação do aluno é feito no próprio CIGA. Ele pode ver no próprio histórico como é que ele está, quantas horas ele está devendo, quais as categorias que ele já preencheu, né? São várias categorias, várias atividades possíveis. Por exemplo, participar de grupos folclóricos, atividades filantrópicas. Aí em cima a gente está vendo pessoas participando em congresso, apresentando trabalho. Congresso, por exemplo, é uma coisa muito valiosa para as atividades complementares, porque conta com participação. Se você apresentar trabalho, conta separadamente. Se você ajudar a organizar o congresso, aí no polo, por exemplo, já vai contar também separado. Então, gente, congresso, evento assim, rende muito para atividade complementar, dentro do limite X, né? Então, ó, a gente vê aí, por exemplo, nesse slide, que tem aí primeira categoria, segunda e terceira, que são essas tabelinhas de atividades complementares. Cada categoria dessa tem um máximo, tipo assim, a primeira categoria, o máximo que vai somar é 120. Na segunda categoria, que é essa tabela 2, o máximo que fecha é 60. Na 20, até chegar na nona categoria.
que é a categoria de visitas técnicas. Depois, com calma, essa tabela, vocês vão ver que tudo no mundo entra aí, né? Tudo que é atividade que não é diretamente do curso vai poder ser contabilizado. Então, grupo de pesquisa, lá na primeira, tem ensino, tem iniciação de pesquisa, grupo de pesquisa. Na segunda, apresentação de trabalho em evento, em congresso e tal. Aí a terceira, experiências profissionais. Você foi docente, então quem é professor já entra aí, ó, experiência docente. Lá em cima no primeiro é a experiência de monitoria, para nossos alunos que concorreram e passaram para ser monitor daquela turma naquele semestre, que é outra coisa que vocês vão ter oportunidade a partir do próximo semestre, é ser monitor. O aluno ele é monitor para auxiliar o professor. Ele é monitor numa disciplina que ele já foi aprovado com nota boa e ele vai estar se candidatando a ser o monitor naquele semestre seguinte. Auxiliar daquele professor, ele recebe uma declaração. Tem até inclusive monitoria que você recebe uma bolsa mensal, né, algumas bolsas referente àquela atividade. Então fiquem de olho nessa questão de monitoria, é muito valioso para o aluno, não só como atividade complementar, como até dinheiro, isso vale e vale para o currículo. Então, monitoria, depois pensem nisso, que vocês vão ser informados quando for ter a concorrência para monitoria. Sempre é logo no comecinho do semestre, quando for começar.